Espaço Santa Casa. Muito bem, hoje é Dia Mundial do Rim, uma data de conscientização global, celebrada anualmente na segunda quinta-feira de março, para alertar sobre a importância da saúde renal e a prevenção de doenças nos rins. Lembrando que os rins desempenham um papel muito importante no nosso organismo, filtrando sangue, eliminando toxinas, equilibrando tudo, regulando a pressão. Então, para falar sobre esse importante órgão aqui do nosso corpo humano, nós recebemos aqui no nosso estúdio hoje, por meio da Santa Casa, a Natália Gondim, nefrologista. É isso, né, Natália? Exatamente. Acertei, né? Nefrologista. Nefrologista. Acertei o nome da especialidade. Explica pra gente por que o rim é tão importante assim para o corpo humano. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. É importante a gente estar falando sobre os rins, principalmente nessa data escolhida de conscientização, porque muita gente, como você mesmo, tem a dificuldade de falar o nefrologista, ele não é tão conhecido. Então é muito importante que a gente saiba o que são os rins, as funções dele no corpo, para que a gente possa cuidar com mais carinho. Então os rins, eles são órgãos vitais para o equilíbrio do nosso corpo. Então eles vão filtrar todas as toxinas, eliminar aqueles produtos que a gente produz do metabolismo que são tóxicos para o corpo, vão regular os líquidos corporais, vão controlar a pressão arterial, eles produzem hormônios que mantêm o equilíbrio do metabolismo ósseo, eles produzem um hormônio que não deixa a gente ter anemia. Então eles são órgãos fundamentais. Natália, quais são os principais fatores de risco para desenvolver doenças renais? Então, quando a gente está falando de doença renal crônica, que é o foco da campanha, é uma doença silenciosa. Então, a gente precisa detectar principalmente a população de risco. Quem são? Os hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas, sedentários, pacientes que tenham doença cardíaca, pacientes que tenham histórico de doença renal crônica na família, né? Esses pacientes têm que ser vistos sempre o funcionamento dos rins. Você disse que é uma doença silenciosa. Então, tem sintoma? Costuma ser uma doença silenciosa até as fases mais avançadas. Tanto que estima-se que 1 em cada 10 pessoas tem a doença e a maioria dessas pessoas não sabe. Então, a gente só vai conseguir detectar muitas vezes através de exames precoces. Então, a campanha desse ano é bem interessante porque ela coloca o foco principalmente num exame laboratorial, que é o exame da creatinina. Então, a dosagem da creatinina no sangue é um exame que vai mostrar para a gente o nível de funcionamento renal. Então, antes da gente ter qualquer sintoma, a gente pode ter alteração somente desse exame. Daí a importância da gente fazer essa avaliação precoce. Então é difícil a pessoa suspeitar que tem esse problema nos rins, Natália? A gente precisa suspeitar em todo mundo que tenha fator de risco, né? E é um exame barato que a gente pode fazer de rotina. Sim. Então todo mundo deveria, assim como a gente dosa colesterol, a gente dosa glicemia, a gente deve fazer o exame da creatinina no sangue. Certo. É tão importante quanto ou até mais? É fundamental, é um exame que vai permitir que a gente estime o nível de funcionamento dos rins. Então mesmo na doença nas fases mais precoces, a gente já consegue detectar. E isso é importante para retardar a evolução, porque é uma doença que é crônica, progressiva e irreversível. Então, quanto mais cedo a gente detectar, mais a gente consegue estacionar, frear a evolução para tentar se evitar a necessidade de diálise no futuro. Muito bem, 8h22. Nós estamos com a Natália, ela que é nefrologista da Santa Casa aqui de Votuporanga. Hoje é dia do rim. Nós estamos falando sobre esse importante órgão fundamental para um funcionamento do corpo humano. Nós já dissemos que é uma doença silenciosa, então tem que tomar um certo cuidado. Enfim, já passamos aqui pelo grupo de risco da doença, que sempre tem que estar ali, sempre atento um pouco mais. Mas você que está nos ouvindo, você tem que tomar um certo cuidado ali, desde a alimentação, hidratação. Isso aí influencia diretamente, né, na saúde do rim. Com certeza. Se a gente pensar que as principais causas de doença renal crônica são hipertensão arterial e diabetes, a importância da nossa alimentação é clara. Então, a gente tem que evitar alimentos ricos em sódio, então alimentos industrializados, evitar açúcares, evitar gorduras, manter uma atividade física regular, controlar o peso. São medidas simples que a gente consegue proteger os nossos rins e o nosso corpo como um todo. Natália, falando sobre o uso frequente, né, de medicação, por exemplo, o anti-inflamatório, pode prejudicar os rins?
Anti-inflamatório é um veneno para a saúde renal. Então, na verdade, o que a gente orienta é que todo mundo saiba o seu nível de funcionamento renal para se evitar complicações, porque a maioria das drogas a gente precisa ajustar pelo nível de funcionamento dos rins. E os anti-inflamatórios são drogas que são sabidamente nefrotóxicas. Então, a gente recomenda o menor tempo possível, na menor dose possível, mas não o uso contínuo, o uso crônico indiscriminado que muita gente faz. Então, antes de usar qualquer medicação, o ideal é fazer uma avaliação do funcionamento dos seus rins para se evitar qualquer complicação. Entre esses medicamentos, tem algum tipo que deve ser evitado? Dos anti-inflamatórios não esteroidais, todos devem ser evitados. Então, cetoprofeno, nimesulida, que mais? Agora fugiu. Meloxicam, drogas que a gente deve usar com muito cuidado. E falando no Dia do Rim, a Santa Casa está fazendo um evento, é hoje, É aliás, hoje, né? é hoje. É hoje o evento da Santa Casa. Conta pra gente um pouquinho desse evento. Então, acho que é importante a gente frisar que é um dia de conscientização sobre a doença, uma doença silenciosa e que, apesar de não ser muitas vezes evitável, pode ser controlável. Então, é um evento de conscientização que vai acontecer hoje no período da tarde, na Praça São Bento, em parceria com a Unifev. Então, eu convido todo mundo para comparecer, para saber um pouquinho mais sobre isso, que é uma doença extremamente prevalente e importante, e eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem a doença e muitas vezes foge dela, né? Então é importante a gente detectar precocemente, acompanhar para tentar evitar as complicações futuras. Hoje à tarde? Hoje à tarde, no período da tarde, a partir das 5 horas na Praça São Bento. Todo mundo convidado aí? Toda a população está convidada, estaremos todos lá presentes. Orientações? Orientações, uma aferição de pressão, de glicemia, monitorização do IMC, o índice de massa corporal. Então, orientações que a equipe da nutrição, da enfermagem, da medicina vão tá fazendo para orientar a população. Parabéns pelo evento da Santa Casa. Obrigada. E o pessoal que está nos ouvindo já marca então uma consulta com o nefrologista. É importante pelo menos uma avaliação de todo mundo, né? Não tem idade para a gente começar a cuidar da nossa saúde, mas essa população de risco, pelo menos uma vez por ano, o ideal é estar monitorizando a sua creatinina. E qualquer alteração, o nefrologista é o médico que cuida dessa parte. Muito obrigado, Natália. Eu agradeço. Muito obrigada. Jornal